Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Ricardo Crepaldi, sou diretor técnico da Milicare e estou aqui para ajudar na apresentação que nós vamos ter a palestra Carpet, Fake Fato pela Ciência na Qualidade do Ar Interno. Esta é uma apresentação que é dentro da Green Building Week 2021, que tem o tema Qualidade do Ar do Ambiente Construído. Para essa apresentação, vamos ter a participação, que já gostaríamos de agradecer, de vários especialistas da Milicare, do Instituto de Tecnologia Indiano de Tecnologia de Bombaim, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e da Shell do Brasil. Então, neste momento, eu gostaria de chamar o CEO da Milicare, Paulo Jubilu, para fazer a introdução do tema de hoje. Bom dia a todos. Muito obrigado aí ao GBC por essa oportunidade e a todos os colegas que estão aqui comigo palestrando. Vamos mudar, Ricardo, por favor? Pode ir passando. Eu sou Paulo Vinícius, sou o CEO da Milicare Brasil. Nós temos a Milicare há 23 anos aqui no Brasil e eu gostaria então de, no próximo slide, começar a contextualizar para vocês a participação da Milicare dentro desse mercado. Pode ir trocando, Ricardo, por favor. Onde a Milicare se contextualiza nesse mercado da qualidade do ar interno é hoje uma lei. Nós estamos aí há anos trabalhando no mercado na conscientização desses usuários de carpete e tapetes, revestimentos de tecido, no qual nós somos especializados em higienização. Esse é um ambiente que ele se encaixa dentro da lei no ambiente terciário. Então, nós temos as máquinas, que são os ambientes primários, os dutos, que são ambientes secundários, e no ambiente terciário, onde nós estamos ali inserido também com o mobiliário, o tapete, que faz parte do ambiente construído. Nós não vamos viver com um ambiente construído sem um revestimento de tapete, que nos traz conforto, estética, um ambiente acústico muito melhor. Então, é nesta parte técnica que nós trabalhamos com nossos clientes, onde a lei já fala sobre como cuidar desses materiais. E ela é muito clara em falar em higienizar as superfícies, e não o que se hoje ocorre de uma forma um pouco fora do processo, que são as lavagens de tecido dentro de um ambiente indoor, que acaba aí gerando uma complicação muito maior no que diz respeito à qualidade do ar. Pode mudar, Ricardo, por favor. Dentro desse trabalho, o que acontece? O ano passado, com o agravamento aí dessa história toda que o planeta vem atravessando da pandemia, algumas empresas e grandes empresas atestaram um material que foi para o mercado, que é esse que os senhores estão vendo, com informações jogadas, umas informações sem uma fundamentação técnica, científica, naquele ambiente que o revestimento, carpete, tapete se aplica. Carpete, tapete esse que vem há décadas sendo sofrido e agredido no país como um material difícil de limpar, gerador de doenças respiratórias. E isso culminou num material que foi para o mercado, onde ele informa que o carpete é um risco alto quando se fala em Covid, né, principalmente aí que aqui era o momento Covid. A recomendação, não utilizar carpete, e aí aspirar como uma ação corretiva. Quando aspirar tem que ser um processo rotineiro, como se limpar um piso frio. Por favor, Ricardo. Então, o que acontece? Essas recomendações, elas são o quê? Por favor, Ricardo. Pode. Elas são o quê? Um fake. Então, isso não tem embasamento técnico. E foi daí, então, que nós começamos um trabalho muito interessante junto com a Abritac. Por favor, Ricardo. Nós tivemos a oportunidade de procurar a Associação Brasileira da Indústria do Tapete e do Carpete e tivemos a grata prazer de conhecer o presidente atual, que é o senhor Guilherme Dionísio,
que prontamente, ao perceber o embasamento técnico e científico que a Milicare trazia para os usuários de carpete, ele entendeu que chegou a hora de que pudéssemos começar a dar uma organizada nesses players do mercado, a começar pela própria indústria. Quando, então, a convite dele, eu estou coordenando essa Câmara Técnica que está criando este guia. Esse guia vem com o objetivo de trazer clareza nos procedimentos técnicos que tem que ser aplicado no carpete. Mas não só os procedimentos técnicos, também os procedimentos que dão embasamento numa ciência garantida para uma boa manutenção. Para isso, o que acontece? Nós começamos a trabalhar, então, os projetos de pesquisa. E esses projetos de pesquisa é o que vão ser apresentados agora, onde conseguimos aí uma evolução muito grande na defesa do carpete e do tapete como um excelente revestimento para o ambiente construído e um excelente revestimento para a contribuição da qualidade do ar. Nós temos algumas outras associações trabalhando junto conosco nesse guia, que é a Associação Brasileira dos Facilities, a Abrafac. Nós temos aí a Abralimp, que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza, para que a gente possa fechar todos os elos da cadeia e, a partir de agora, o revestimento carpete e tapete possa ser usado pelo mercado de uma forma tranquila no que diz respeito à sua segurança de higiene e nos seus processos de manutenção. Por favor, Ricardo. Então, pessoal, essa era a minha participação aqui nesse primeiro momento. Era contextualizar um pouco da importância desse papel do processo Milicare nesse contexto todo, nesse trabalho todo de embasamento científico. Ricardo, a palavra é com você. Obrigado. Ok, obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado. Agora eu vou chamar o Dr. Raj. Dr. Raj, ele é o professor, ele é atualmente o professor associado no Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto de Tecnologia da Índia, de Mumbai, da Índia. Sua pesquisa, sua linha de pesquisa é em gotas, em fluxos interfaciais e em interação fluidos e estrutura. Ele tem PhD com distinção pela Columbia University de Nova York e tem um pós-doutorado dentro da Universidade Johns Hopkins, também em Baltimore, também nos Estados Unidos. Ele fez isso antes de juntar no Instituto Indiano de Tecnologia em 2012. Welcome, Dr. Rajneesh. Thank you so much for staying with us. It's your time. Thank you very much for expose your knowledge here for us. Thank you. Hello and hola to everybody. And thank you, Ricardo, for the nice introduction. So I'll just little bit give a background of what Paulo described. So I'm going to describe the survival of coronavirus on the clothes or the carpets, and I'm going to compare this versus the solid surfaces. So briefly, I will tell why the clothes actually pose a lesser risk as compared to the solid surface. So this work was done, I think, in the last year, and it has published in a journal called Physics of Fluid. If you want all the greater details, they are all available in this paper, which you see on the slide. And what we did basically, we did a theoretical model and compare with the experimental data. Next slide, please. So first of all, I describe a bit about the problem we are talking about. As we see, not very few countries in this world are not influenced or impacted by the crisis of coronavirus or the COVID-19. And we could see that things are really bad in Brazil and India right now. And it is just so unfortunate and sad that this is happening. And as a scientist and engineers, we would like to tackle this pandemic at our levels. So what we are trying to do first now is understand how this transmission occurs, how this virus transmission occurs, and then we'll see how you can actually get lesser transmission from clothes or the textiles. So as you see a picture on your slides, there are mainly two transmission routes. One is the airborne and other is the fomite route. So
airborne is when you sneeze or cough as an infected person. There are tiny droplets which gets produced and they hang up in the air, as you can see on the picture on the slide that says close contact route. So these tiny droplets are on the order of nanometers, which you actually cannot see by your eye. And there are some bigger droplets too, which gets produced in this process of coughing and sneezing, and they actually gets deposited on a surface, as you can see here. And if somebody comes and touch that surface, then it can also get infected. That is called as the fomite route. Although it is well established now that the airborne route is more dominant mode of transmission than the fomite route, but still fomite presents some challenges and risks to the transmission. Next slide, please. So here is a data which got published in last year, March 2020, and these scientists based in several countries, and what they did, they actually measured the survival time of the coronavirus, the novel coronavirus, which is right now in circulation, on different surfaces. So these surfaces were chosen as copper, cardboard, stainless steel, plastic. Later on, there were more data on clothes, textiles, paper that also came out later. What they actually showed that the virus can survive on the order of 24 to 80 hours on the surfaces. And what you see on the plots here is the concentration of the virus in laboratory settings, and then how this concentration reduces with time. So when the concentration is probably 1,000 times lesser of the initial concentration, we say that the virus is not there and it has died, and the risk is very small. But the point of these experiments were that it is very hard to say how much infectious this dose or the concentration what authors have taken, which is actually not known. Also, it's not clear why these viruses survive for so long on these surfaces, because when we think of this droplet, a tiny droplet which has the virus, this should dry out or evaporate very quickly. So for that, we actually taken up this investigation. Next slide, please. So first we talk of the drying time of this droplet. So previous studies in the scientific literature, they have shown there are connections of this virus on this surface with the drying time. So this is the time in which the droplet or this small packet of water which comes out as a coughing or a sneeze actually goes away. This is we are calling as a drying time. So the survival of this virus depends on this tiny droplet. If the droplet is not there, the virus cannot survive. As humans also, we need air to survive, air to breathe in. That's why the virus also has a medium to survive, which is actually that tiny droplet. And that tiny droplet is gone, then the virus is gone. The chances of transmissibility of the virus from dry surfaces is very small, as has been shown in the data. As you can see, in a particular experiment, they study the different virus, influenza A or para-influenza viruses. They are similar to coronavirus, but the data show that dry surfaces poses lesser risk. So we kind of conclude here that, okay, drying time is a good parameter to understand the survival time of this virus. Next slide, please. So first we found here, as I show in the results, why the textiles for this context, current context, is safer, and papers are also safer. These two materials we found as the safer as compared to the solid surfaces. So as you can see here on the schematic on the slide, on the left hand side, there is a tiny droplet coming out from the coughing and sneezing, and that kind of deposits itself on a surface of a textile or a porous surface or paper, and then there is a tiny film forms on the surface, and this tiny film actually evaporates very slowly. So first thing is we looked at the microscopic characteristic of the cloth and the paper, as you can see on the right hand side, and they kind of showed similar patterns which you were thinking that they are interwoven, and probably people who work in textile, they know this is the texture they have. So the droplet kind of goes on the cloth or a textile and it forms a film. Now what we are talking here is the survival of this thin film, not the virus. When we say, okay, this thin liquid film is not there, the virus is also gone.
and this droplet is actually of very small or tiny size. This is on the order of micrometers. This could be the width of your human hair, you know, the hair from on your head. It's just that tiny. It's very hard to see by the eye. Next slide, please. So now we did experiments with there are several surfaces. One was the glass surface, that is solid surface, then a cloth, and then there is a paper also. So what we see, the textile, we are saying, okay, this is similar to the cloth here, and the paper is a regular paper, and the solid surfaces. There are three categories of surfaces we choose, and we looked at these droplets from the side, from a high-speed camera, and we recorded the evolution of these tiny droplets. So these droplets are slightly bigger than the droplets of what comes out as a cough or a sneeze. But nevertheless, they give us a good idea to understand the mathematical theory which we are going to propose. So they act as a kind of a validation for our theory. That's why we have used a bigger droplets. Also, it's not very easy to generate those tiny droplets which you have in cough or sneezing in laboratory settings. So that's why we choose a bigger droplet. And we studied the evaporation or the drying of these droplets on all these surfaces I mentioned. Next slide, please. So now here's a bit more scientific details that we have a model. Model means like a computer program which solves certain equations. The certain equations are governed by the scientific laws, which is actually governing the evaporation of this thin tiny film. So this thin tiny film actually survives a longer time because of so-called London van der Waals forces. So these forces are actually active at a very small length scale, which is at the nanometer scale. So in this model, we actually find out how long this film will take to dry, and that kind of give me an idea how long the virus will be there. Yeah, that is the slide which shows our results. So in these results, what I am plotting is the data. Next slide, please. Yes, of the three cases, but these are all solid surfaces. These are the surfaces which are not similar to cloth or paper. These are the surfaces, solid surfaces which we encounter. So these are glass, stainless steel, or plastic. So one axis, I am plotting the thickness of this thin film. So thickness you can see on the y-axis is on the order of nanometers. So nanometers is a very small. 1 nanometer is like 10 to the power 9th times of a meter. So it's a very tiny distance. So as you can see for glass, the x-axis shows the time is the evaporation of this film is on the order of 100 hours, which is roughly like 4 days. And for stainless steel, it is slightly lesser, 120 hours. For plastic, it is even larger, 180 hours. On the y-axis, I am plotting the concentration of the virus. That's the initial experiment I showed. So what we see a clear pattern of the change in the thickness of this film to the concentration of virus, which is actually showing that this virus is surviving because of the thin film. So all these surfaces showed more than 100 hours, and in some case in plastic it showed even 200 hours. Next slide, please. But when we did those experiments on the cloth and the paper, the time was very small. On the cloth, it came down to like 3 times lesser, which is 60 hours. And on the paper, which was even lesser, 3 hours. So when we think of these materials, these are actually porous materials. So what is happening here is these porous materials are absorbing that water of that thin film or the droplet which was placed on these clothes. And now the virus has no way to survive because that water will dry quicker than in the case of a solid surface. Next slide, please. So now what we understand is why the cloth is showing a lesser survival time because of the porosity. So what happens is there is a capillary action by which the water goes into the pores of a textile or a carpet. This is similar to how your trees or plants take up water from the earth. So there are tiny capillaries which transport this tiny water through these pores and these all wicks.
In the similar way, a candle also burns. All the wax, molten wax, goes through these tiny capillaries and makes the flame. The similar action is happening here. All the water of that droplet is going to the pores of those textile, and that's why the water is drying up faster as compared to a solid surface. On solid surface, there is no porosity, there is no capillary action, and that's why the droplet does not survive long on the cloth as compared to a solid surface. So roughly in concluding, we examined the survival of the virus on those two surfaces, and we found that on porous surfaces, which are our textiles and carpet and the cloth, they have much lesser survival time. So that's why the likelihood of the virus of infecting others by the carpet or the textile, by the cloth, is much lesser. And that could also help in understanding the transmission in a garment factory, for example, and or the cloth outlet. So these things pose lesser risk as compared to the solid surfaces. So thank you and obrigado for your attention, and I welcome any questions by email, and welcome any discussion by the email, and I'll be happy to reply all those questions you have. Thank you. Thank you, Dr. Rajneesh. Thank you so much. I would like to invite Paulo. Paulo, do you like to talk some words for Dr. Rajneesh? Yes. Dr. Rajneesh, thanks a lot, Professor. Thanks for your cooperation with us in understand this study that we are start doing here in Brazil, and we quit. We're gonna follow your study. Thanks a lot for your contribution. Aqui, então, pessoal, a gente fecha uma primeira etapa, que é uma desmistificação, que era um comparativo aí que estavam fazendo no mercado de uma forma sem fundamentação técnica científica, onde se recomendava que se retirasse o revestimento poroso para que pudesse se utilizar um revestimento vinílico. Sem falar na sustentabilidade disso, que não existe, porque vai se pegar material bom, em condição de uso, para colocar um revestimento que traria uma suposta segurança sanitária. O que aqui ficou provado que o tapete e o carpete, não querendo ser melhor que nenhum outro, porém, ele longe de ser um produto monstro dentro do ambiente construído no que diz respeito à saúde e qualidade do ar. Aqui eu concluo, então, essa primeira parte da participação aí do Dr. Rajneesh. Muito obrigado. Ok, obrigado, Paulo. Eu gostaria agora de chamar o professor Alexandre Fabro. O professor Alexandre, ele é formado em medicina pela Unesp de Botucatu. Ele é médico patologista, fez o doutorado em patologia pela Unesp também, e pós-doutorado em patologia também dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele atualmente é professor doutor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Professor Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer o Paulo, o Ricardo, pelo convite de participar aqui dessa apresentação, e muito mais do que isso, do que poder fazer esse projeto, essa pesquisa em parceria. Próximo, por favor. Então, a gente está propondo, né, um projeto, estamos executando, na verdade, né, um projeto chamado Impacto do Carpete Tapete na Saúde, né, Evidências Experimentais e Populacionais. Próximo. E o background desse projeto surgiu realmente da necessidade real de determinar o impacto do tapete, do carpete, nas doenças respiratórias, né? Na medicina existe esse dogma, né? Então, a pessoa alérgica, a pessoa com alguma doença respiratória, já recebe a recomendação de retirar carpetes, tapetes da casa, mas a nossa hipótese de trabalho é que quando esse carpete ele é adequadamente cuidado, na verdade ele possa ser até um protetor das doenças respiratórias, já que as partículas aí causadoras de doenças possam ser retidas por esse carpete e depois, num processo adequado de limpeza,
serem removidas e assim minimizando o impacto nas vias aéreas das pessoas que têm essas doenças. Próximo. Então, o objetivo do trabalho foi determinar o impacto do cuidado, né, dos carpetes e sua relação com as doenças respiratórias. Então, a gente dividiu esse projeto em 2 subprojetos, um mais experimental, um mais in situ, que é realmente determinar a efetividade da limpeza e sua periodicidade no controle microbiano e de partículas orgânicas. E o outro subprojeto determinar a prevalência das doenças respiratórias alérgicas em usuários ou não de carpetes, né? Então, não só mostrar ali o impacto dessas partículas no tapete, mas sim observar, né, nas pessoas como que isso se reflete, né, validando esses estudos experimentais e de fato, ressaltando o impacto clínico dessa limpeza, né, e do uso do carpete. Próximo. Então, esse subprojeto número 1, a gente vai fazer em ambientes que tenham carpete ou tapete, claro, né? Utilizaremos esse aparelho da Spirit para medir várias variáveis do ambiente, como partículas orgânicas, umidade, temperatura, medidas. E também vamos usar medidas microbianas através de cultura. Então, ali a gente vê um tubinho de ensaio, né, onde a gente coleta ali do chão, ali do carpete, né, ou do piso que a gente estiver estudando, para ver quais e quantas bactérias, fungos crescem nesse ambiente. Próximo. Então, com esses métodos, o desenho do estudo é comparar carpete, tapete versus piso, outros pisos, né? Aqui, por exemplo, coloquei um piso vinílico, em relação ao tempo, né? E aí determinar esses parâmetros em relação ao tempo também de limpeza, né? Então, após a limpeza, quanto tempo demora para esses parâmetros aumentarem, indicando aí, então, a necessidade de uma nova limpeza e que sejam níveis aceitáveis, né? Determinar esse nível aceitável. Próximo. O projeto número 2, né, o subprojeto número 2, a gente vai fazer um estudo epidemiológico com cerca de 5.000 a 10.000 pessoas. Vai ser um questionário online, provavelmente acessível via celular, via smartphone ou iPhone, para facilitar aí a coleta de dados. Próximo. E esses dados também vão comparar pessoas, né? Na verdade não são ainda nem doentes, mas pessoas que moram ou têm carpete, tapete versus outros pisos, caracterizar de maneira eficiente a frequência de limpeza dessas pessoas e aí sim comparar com o grau ou intensidade de sintomas ou doenças respiratórias, né? Então, com esse estudo, a gente consegue determinar o impacto epidemiológico do carpete e da limpeza nas doenças respiratórias, né? E, na verdade, com esses projetos, a gente tenta validar a nossa hipótese inicial de que o tapete e o carpete sejam fatores protetores das doenças respiratórias quando muito bem cuidados, quando muito bem limpos, né? Próximo, não sei se tem próximo. Então é isso, muito obrigado. Estou à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Obrigado, professor Alexandre, muito obrigado pela sua apresentação. E eu vou convidar o Paulo. Paulo, se tem algum comentário, quer dar um adicional ou perguntar alguma coisa, professor, fica à vontade. Primeiro, agradecer ao professor Dr. Alexandre pela cooperação, pelo empenho, né, num trabalho colaborativo. Muito obrigado. Ele traz isso aqui para dentro do grupo, dentro do projeto, para dentro do guia Abritac, uma parte muito importante. Uma curva de tempo maior de resposta, mas um problema que vai afetar a gente e que afeta já no dia a dia, que são as doenças respiratórias, rinites,
que todo mundo aí conhece nos ambientes indoor, nos ambientes fechados. Então, esse estudo vai nos trazer uma sustentação muito importante para provar que o revestimento tecido dentro do ambiente construído, se corretamente mantido, ele contribui com a qualidade do ar, ao contrário do que, via de regra, o mercado sem uma fundamentação científica acaba externando. Então, muito obrigado pela colaboração, professor Alexandre. Isso vai ser muito importante para o nosso projeto de pesquisa de embasamento científico do estudo. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço. Um abraço. Ok, agora nós vamos para o nosso próximo palestrante. É o Dr. Ronaldo Bragança Martins Júnior. O Ronaldo, ele é graduado em farmácia bioquímica pela Federal do Espírito Santo. Ele tem mestrado em doenças infecciosas pela mesma Universidade do Espírito Santo. E tem doutorado em biologia celular e molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde ele está atualmente no segundo pós-doutorado dentro dessa área de biologia molecular. Então, Ronaldo, obrigado pela participação. Agora é com você. Muito obrigado. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Então, aqui como fazendo o papel de virologista, eu vou falar brevemente para vocês como que vem sendo realizado e os resultados preliminares com o objetivo de avaliar que forma que a gente pode manter, fazer a manutenção, né, dessas superfícies representadas pelo carpete, usando um composto que teria um potencial virucida, né, um potencial de reduzir a quantidade de vírus infeccioso no ambiente, até mesmo eliminar de forma definitiva, né, o vírus desses diferentes ambientes que possuem carpete, né. Então, trata-se de um ensaio para avaliar o efeito virucida do produto Milicare em relação ao vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Pode passar, Ricardo, por favor. Então, esses ensaios, considerando que eles precisam utilizar partícula viral infecciosa, né, e considerando o tamanho da gravidade, né, que é trabalhar com o SARS-CoV-2, né, esse vírus que vem causando essa pandemia que tanto assola o nosso planeta, especialmente o nosso país, Brasil, todos os ensaios vêm sendo realizados dentro do Laboratório de Biossegurança 3, no Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, sob a supervisão do professor Dr. Eurico Arruda. Eu sou o pós-doutorado que está ali na linha de frente ali para trabalhar com os estoques virais, né? No caso com SARS-CoV-2. Próximo slide, Ricardo. Então, aqui brevemente, é só para mostrar para vocês de que forma que a gente propaga o SARS-CoV-2 no laboratório, a fim de poder ter esse estoque padronizado para avaliar em ensaio in vitro a chance de eliminar ou não esse vírus de forma definitiva. Então, basicamente, nós temos isolados clínicos de SARS-CoV-2 obtidos de pessoas que tiveram COVID-19. Esses isolados, eles foram obtidos a partir da propagação em culturas de célula. A linhagem celular especial para fazer essa propagação é a linhagem Vero, né, que é a célula de rim de macaco. E aqui, nessas duas imagens, dessas duas micrografias à direita, vocês observam a constatação da replicação viral e da presença do vírus, inicialmente pelo efeito citopático, né, você pode observar uma diferença entre as duas monocamadas, né, em A você observa que as células estão todas coesas, compactas, onde não há vírus, e em B você observa que onde há vírus replicando, você vê que as células sofrem intensas modificações morfológicas, e isso é considerado o efeito citopático causado pela infecção e replicação viral. E nessas mesmas células, usando anticorpos específicos, a gente observa a marcação positiva para a proteína do vírus. Na monocamada onde não há vírus, você vê somente o núcleo em azul, enquanto que na monocamada onde foi visto o efeito citopático, você observa esses pontos verdes, né, que é a marcação usando um anticorpo, comprovando então ali a identidade do SARS-CoV-2 replicante nesses isolados. Então, com isso em mãos, fica, então, fácil de realizar ensaios in vitro, a fim de avaliar diferentes substâncias, compostos que possam ter potencial de subtrair essa quantidade de vírus presente no ambiente.
próximo slide, Ricardo, por favor. Então, basicamente, o que nós realizamos inicialmente foi avaliar a atividade virucida, né, de um combo da Milicare, né, que tem como objetivo fazer esse tratamento do ambiente e eliminar diferentes micro-organismos. E entre eles ficou destacado, então, o objetivo de avaliar esse desempenho contra o SARS-CoV-2. Próximo, Ricardo. Então, basicamente, o método utilizado foi o seguinte: nós utilizamos um material particulado, né, para promover a limpeza desse ambiente. Apenas 0,1 grama dessa nanopartícula de captura foi utilizada para tratar um estoque de SARS-CoV-2. Esse tratamento ele ocorreu em apenas 5 minutos, em condições controladas dentro do BSL-3, e apenas após 5 minutos de tratamento, usando os controles adequados, foi realizado um ensaio para avaliar o quanto que houve de redução de título viral nesse estoque de SARS-CoV-2. O que eu quero dizer é o quanto que o material particulado foi capaz de eliminar, subtrair vírus infeccioso desse estoque sabidamente já disponível aqui no laboratório infeccioso e replicante. E o nosso resultado foi muito promissor. Próximo slide, Ricardo. Aqui a gente pode observar, então, que esse tratamento de apenas 5 minutos com o material particulado de captura foi suficiente para reduzir em torno de 97% o vírus infeccioso do nosso estoque utilizado no teste. No primeiro gráfico, a gente pode observar o resultado do ensaio de TCD50, que é um ensaio de virologia clássico que tem como objetivo mensurar o título de vírus infeccioso em determinado sistema. Na barra vermelha, a gente observa o nosso controle sem o tratamento do material particulado. E, ao longo de apenas 5 minutos de tratamento, foi possível observar uma redução de praticamente 2 logs desse título, né? Em linhas gerais, transformando esse dado em porcentagem, a gente tem um gráfico à direita. Então, a gente pode observar que praticamente 100% do vírus disponível no ambiente foi capturado, né, com esse tratamento em torno de 5 minutos de exposição, né? Então, ficou claro que os métodos para promover a manutenção e limpeza do ambiente podem ser, sim, extremamente eficientes para subtrair ambientes potencialmente contaminados, né, com o SARS-CoV-2 e até mesmo outras viroses humanas, né, de importância clínica. Tá certo? Então, esse é o resultado preliminar. Nós vamos fazer mais resultados agora, fazendo a combinação com esse material particular de captura com soluções virucidas, de fato, a fim de verificar o total potencial de eliminar partículas virais contaminantes do ambiente. Próximo slide, Ricardo. Então, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? E vamos, então, explorar mais ainda, então, o potencial virucida a fim de combater, né, o SARS-CoV-2. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. E eu gostaria de chamar o Paulo. Paulo, quer dar um comentário, alguma pergunta para o Ronaldo? Claro. Para o Ronaldo, especificamente, só muito obrigado de estar contribuindo conosco nesse trabalho. Um trabalho que vem aí de encontro para combater um mito que vem agredindo a nossa indústria de tapete e carpete brasileira de uma forma injusta. E com esse grupo que foi constituído aqui, nós conseguimos atingir 3 etapas. Então, mostrar que o revestimento tecido ele é um excelente material de revestimento para o ambiente construído. Mostrar que, em termos de problemas de doenças respiratórias, o que vai continuar existindo e é muito mais comum nesses ambientes, que são essas doenças respiratórias. Então, com o trabalho de pesquisa epidemiológica, nós vamos comprovar que se o tecido bem mantido, ele é um fator positivo. E com tudo isso instalado e tudo contribuindo para esse ambiente construído, como manter e operar? Então, a preocupação desse projeto foi, então, fechar o ciclo de como conseguir manter e operar, que aí estamos, então, com esse embasamento construído científico aí, com bastante respaldo técnico pelo Dr. Ronaldo. Muito obrigado, Dr. Ronaldo, pela contribuição aí.
Por nada, Paulo. Ok, gente. Então vamos para estamos chegando à finalização da nossa apresentação. Eu queria chamar agora e pedir para abrir a câmera a doutora Ana Machado. A doutora Ana Machado, ela é engenheira civil com mestrado e doutorado dentro da indústria de engenharia industrial, e hoje ela está como site manager da Latinoamérica da Shell Brasil. Ana, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Ricardo, obrigada pelo convite. É importante estar aqui porque esse estudo de caso da Shell, ele foi icônico para a gente, até mesmo porque, como o Paulo já falou antes, ele veio a desmistificar algumas questões dentro da área de gerenciamento de facilities. Então vamos lá, próximo slide, Ricardo, por favor. Bom, dentro da Shell nós temos uma preocupação muito grande com a questão de doenças respiratórias, porque é um escritório que tem uma grande quantidade de pessoas, e nós utilizávamos, né, o método tradicional de limpeza de carpete, acho que nós e a grande maioria das empresas, até que o Paulo chegou a mim contando que existia uma outra forma de limpar o carpete, o que particularmente era desconhecido meu. Então, nós começamos esse trabalho juntos, estudando as áreas de tráfego, ele explicando que havia lugares que precisavam, uma coisa que era bastante lógica, né, quando se falava, mas que a gente nunca tinha parado para pensar, que existia áreas de tráfego que eram muito maiores do que outras áreas e que, obviamente, aquilo dali demandaria uma limpeza de carpete diferenciada. Então, a primeira coisa que foi feita foi estudar essas áreas de tráfego e decidir quais eram as áreas que precisavam ser limpas com mais frequência do que outras. Tá? Pode passar, Ricardo, por favor. E aí, eu ainda estava um pouco reticente com a metodologia que ele estava propondo. Eu tinha muitas dúvidas e, particularmente, eu queria ver o resultado daquilo dali antes de poder ampliar para o espaço dos escritórios como um todo. Então, a proposta feita foi a seguinte: vamos pegar um espaço nosso, vamos fazer uma análise microbiológica com o processo convencional, ou seja, vamos limpar esse carpete, vamos lavar esse carpete como a gente vem fazendo, e vamos contabilizar, né, o número de bactérias e fungos que aparecem ali, antes e depois da limpeza. E depois, para o mesmo tipo de espaço, só que não exatamente o mesmo que tinha sido lavado, né, um equivalente, vamos fazer com o processo que a Milicare estava propondo. Pode passar, por favor, Ricardo. E aí, depois que a gente fez esse teste, digamos assim, o que a gente percebeu foi que houve uma redução absurda do número de bactérias e do número de fungos, né, por esse processo, por essa análise microbiológica. E comparando os resultados, era impossível deixar de perceber que o processo, né, com o uso dos polímeros que a Milicare estava propondo ali, ele era muito mais eficiente do que o processo tradicional. Não menos importante do que isso, isso daí fazia com que a gente conseguisse continuasse atendendo, né, as normas, né, o número de vezes que a gente tinha que limpar, que a gente limpasse de uma forma mais eficiente e que a gente garantisse uma coisa que dentro da empresa é muito preciosa, que é a saúde dos funcionários. Né? E a gente ainda tem uma questão maior, que é a questão da gente utilizar tecido em muitos lugares. Então, não é só o carpete que está no chão, nós temos divisórios de tecido, nós temos muitos móveis, muito mobiliário que é forrado com tecido, né? São algumas paredes também que são forradas com tecido. Então, ter um processo que limpasse aquilo dali de uma forma mais eficiente, que garantisse a qualidade do ar, né? E que garantisse também a redução, né, do número de bactérias, de fungos e também de possíveis vírus, aquilo para a gente foi alguma coisa bastante preciosa. Próximo slide, Ricardo, por favor. E não menos importante do que isso, ou de outra forma tão importante quanto isso, foi perceber o impacto ambiental que essa mudança de processo de limpeza do carpete estava trazendo para a gente, estava gerando para a gente. Depois do estudo de fluxo que o Paulo fez, a gente
pôde contabilizar cerca de 39 mil metros quadrados de limpeza, tá, de carpete dentro do escritório da Shell. Isso é bastante coisa. E com a transferência, né, a mudança do processo convencional para o processo da Melicare, a gente conseguiu economizar quase 25 mil litros de água, tá, cerca de 4.600 quilowatts de energia, o que significa, né, o que corresponde a 189 dias de consumo doméstico, e a gente chegou a um cômputo geral de 85% de economia. Ou seja, além da gente contribuir para a saúde dos funcionários, além da gente garantir a qualidade do ar, além da gente tratar adequadamente, né, os tecidos que a gente tem dentro do escritório, seja no chão, seja na parede, seja no mobiliário, a gente causou um impacto também muito positivo no meio ambiente. E esse pacote inteiro para a gente trouxe bastante valor, ele tem muito valor. Então, a gente continuou, a gente fez o teste em um escritório e depois disso a gente foi ampliando, foi passando, né, esse mesmo processo, foi introduzindo esse processo nos outros escritórios da empresa. Próximo, Ricardo. Então é isso, é um case rápido, mas é um case que mostra a eficiência do processo utilizado pela Melicare e que traz também, para quem está dentro do escritório gerenciando a área de facilities, traz uma segurança muito grande de que a gente está oferecendo o melhor que a gente pode oferecer dentro da indústria. Obrigada, Ricardo. Obrigado, doutora Ana, obrigado pelo case. Eu queria chamar o Paulo agora, se quiser falar e colocar e perguntar alguma coisa para a Ana, fique à vontade. Quero sim, quero primeiro agradecer a Ana aí pela contribuição, Ana, de estar aqui expondo o seu case, agradecer de ter acreditado no trabalho técnico que nós apresentamos para você há mais de 2 anos, que você já vem usando isso aí nas unidades da Shell, e assim, muito obrigado por essa confiança toda. E aqui a gente conclui um ciclo que são todos os players aí mostrando os seus casos e mostrando que o tecido ele pode ser usado no ambiente construído de forma segura. Esse papel do Facility, Ana, para nós aí como prestador de serviço é muito importante, essa relação técnica aberta, pronta para mudar, sem achar que estamos trazendo soluções milagrosas ou que estava se usando errado, nada. Tudo é uma questão de evolução que vem baseado em conteúdo, fundamentado em técnica. Isso, para nós, aí, como prestador de serviço, é muito importante ter Facility como você aí, trabalhando num alto nível técnico para que se possa embarcar esses valores dentro desses edifícios, desses edifícios construídos. Muito obrigado, Ana. Ricardo, acho que fechamos aqui a nossa contribuição com a GBC Wiki. Eu acho que a gente consegue aqui entregar um material muito robusto, de que o tecido ele é um excelente revestimento para o interior. Agradecer a confiança da Associação Brasileira da Indústria do Tapete e do Carpete, e que desde o começo do ano ela se transformou num comitê, numa outra associação muito maior ainda, que é a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Muito obrigado a eles pela confiança depositada em nós aqui da Melicare. E acho que aqui deixamos abertos nossos contatos para qualquer um que tenha dúvida ou queira trocar alguma informação desse conteúdo que foi passado para vocês. A Melicare está à disposição aí para contribuir. Então, muito obrigado a todos os ouvintes aí.